Estamos de volta para debater um pouco com a doutora Caroline Schiavenato, né? Esse nome italiano, Schiavenato, não é isso? Em Ribeirão Preto tem um importante escritor chamado Júlio Schiavenato, né? Ele estuda a Guerra do Paraguai. Mas falando de você, que é uma sertanesina, que fez faculdade de Direito na UNAERP, faculdade excelente, gosto muito dos cursos da UNAERP. Hoje eu diria que a faculdade de Psicologia da UNAERP é melhor até que a da própria USP, né? Eu acompanho o pessoal da Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto, que tem gênios ali, eles têm um cinema com psicanálise que é uma coisa fabulosa, né? É uma grandiosidade. E a doutora é criminalista. E é difícil trabalhar com criminal? É, um pouco. Por que você acha que é difícil trabalhar com criminal? Eu acho mais a parte de lidar com a dor da família, né? Então, eu acho que a parte mais difícil do criminal não é a atuação em si nos processos, mas a dor da família, que muitas vezes nunca passou por isso, e você tentar explicar um processo criminal, como que é demorado. O judiciário é uma situação bem morosa mesmo, de demora, e às vezes não depende só da gente. Então, acho que essa é a parte mais difícil que eu vejo no dia a dia da advocacia criminal. E muita gente não entende, inclusive na Revolução Francesa, durante os 10 anos de Revolução Francesa, se um advogado ou advogada defendesse um criminoso e perdesse a causa, ele ia para a guilhotina juntos. Ele morria junto com o criminoso, porque não se entendia, né, essa necessidade de que o criminoso precise ser defendido, não para sair da cadeia, mas para que a punição seja justa, não é isso? Exatamente. Muitas vezes as pessoas confundem muito a figura do advogado com a figura do seu cliente. E não é assim. A gente está ali para defender os direitos daquela pessoa diante da lei. Não que a gente vai tentar inocentá-la a todo e qualquer custo, porque muitas vezes o réu é confesso, às vezes foi até pego em flagrante, mas a gente vai garantir uma pena justa, adequada, um regime prisional adequado também. Então, todos os direitos que são garantidos pela lei é o que a gente requer para o nosso cliente. Não confundir essa diferença, né, entre o nosso cliente e a gente. A gente está ali para garantir o direito de qualquer pessoa, seja um criminoso, seja uma pessoa que não cometeu um crime, que está precisando. Então, o advogado criminalista ele não atua só na defesa do réu, mas ele também pode atuar como assistente de acusação. Então, para haver uma condenação condizente com o crime que a pessoa praticou. Então, a gente atua em todas essas áreas. Eu sou muito velho, tenho 70 anos e tenho orgulho disso, né? E isso me considero o último boêmio dessa cidade, né? Porque para tomar as minhas cervejas eu tenho que sair com crianças de 34 anos, meus amigos de 34 anos, né? Porque eu já fui expulso de bares, né? O português outro dia me mandou embora só porque eram 5h40 da manhã, né? E eu tinha chegado para trabalhar lá às 18. Então eu acho que eu sou um dos últimos boêmios, apesar da minha idade provecta, né? E eu acompanhei um caso que eu sempre fui feminista. Minha mãe não sabia nada de feminismo, mas ela me ensinou a ser feminista, porque ela dizia: você tem uma mãe e uma irmã. Eu acho que, me elogiando, eu fui um dos melhores irmãos que uma irmã pode ter, tanto é que ela me deu 2 sobrinhas que eu ajudei a criar, né? E minha irmã não saía de casa sem eu dar pitacos na roupa dela. Olha, vai que você vai matar a almaiada, porque você está linda. Você está maravilhosa. E conversávamos sobre tudo, sexualidade, quando ela começou a ter relação sexual. Nós tínhamos e temos até hoje uma grandiosa liberdade. Então eu sempre acompanhei e li muito sobre feminismo. E eu acompanhei o caso de um jornalista chamado Pimenta, e me lembrei porque você disse da questão do réu confesso. Ele matou a noiva. Sempre disse sim, que tinha matado a noiva, mas na minha opinião, depois você pode me corrigir,
alguns advogados vão desvirtuar a advocacia ou o direito, porque acham que tinham que impedir que ele fosse preso. Ao invés de que a pena seja nem rigorosa e nem blanda, mas justa, a pena tinha que ser escamoteada. Então, o que aconteceu? Durante 20 anos ele não cumpriu nenhuma pena, ficou em plena liberdade, trabalhando, a família da moça sofrendo, porque não houve justiça. Levou-se 20 anos, e esse é, acho que um dos problemas para o direito das mulheres, porque há toda uma sociedade voltada para impedir que a mulher tenha os seus direitos garantidos. Exatamente. Hoje a gente tem a questão da violência doméstica aí, que traz toda essa proteção para as mulheres, mas antes era muito demorado. Então, atualmente a gente tem até esse problema atuando na parte criminal de muitos crimes haver a prisão preventiva. E o intuito de não ter a prisão preventiva, que você disse que é esse período todo a pessoa ficar em liberdade, é justamente para que quando acontece a condenação, para a pessoa ficar o tempo justo na penitenciária. Uhum. Então, por exemplo, um processo que demora 20 anos, provavelmente essa pessoa não vai ficar 20 anos num regime fechado, numa condenação. Então, é justamente para não acontecer isso. Esse é direito do réu de não ficar tempo excessivo em um regime que não é condizente. Então, por isso que a gente briga muito, né, para a questão de não responder o crime preso, mas no caso aí, quando a gente tem a Lei Maria da Penha, é completamente o contrário. Então, a gente, em caso, por exemplo, de descumprimento de medida protetiva, a prisão, ela, na sua maioria das vezes, 99%, ela é imediata no descumprimento de medida protetiva, justamente para resguardar o direito dessas mulheres que antes não tinham. Então, a mulher fica ali à mercê, a deriva mesmo, com o risco, porque até você chamar uma polícia, até você conseguir ter essa proteção, demora. Então, atualmente, quando há o descumprimento da medida protetiva, é muito mais ágil. A gente consegue, em coisa de horas, aí, resolver toda essa situação. É bastante difícil essa questão, né? Eu acompanho muito isso, disse no outro programa, de homens que pedem para o patrão diminuir o salário na carteira para não dar a pensão de maneira correta, subemprego, fogem de estado. Infelizmente eu tive um amigo que fugiu daqui, foi parar no Mato Grosso, não sei se hoje a justiça consegue achá-lo lá. Mas consegue, exatamente. Então, todas essas situações que foram acontecendo para o homem, né, tentar driblar a justiça em relação à pensão. Então, hoje a gente consegue a quebra de sigilo bancário. Então, não basta só o olerite, a gente consegue verificar quanto essa pessoa realmente recebe ali na conta bancária, quanto a movimentação dela é condizente com o que ela realmente recebe. Porque muitas vezes a violência, já entrando nessa esfera, né, ela é a violência patrimonial também. Ela não é só a física, ali de socos, agressões. Ela é a patrimonial, onde o homem, ao largar da companheira ali, ele fala, olha, agora você vai viver como? Eu vou te pagar R$400 de pensão, porque eu vou alegar que eu recebo um salário mínimo, pede a demissão do emprego, se registra em, às vezes, empresas de amigos, para tentar fazer essa situação de burlar o sistema. E, infelizmente, acontece muito isso. Só que a gente consegue, em contrapartida, fazer todos esses requerimentos no processo, que é a quebra de sigilo bancário, para verificar o valor que realmente a pessoa recebe, para que realmente essa mulher ela tenha direito não só ao patrimônio, porque ao fato dela sair da residência por conta da violência e tudo mais, não perde o direito dela aos bens, tudo que ela tem de direito, mas também ao pagamento condizente, principalmente quando envolve criança. A Tebet, né, essa semana conseguiu, né, que há o Pix, agora há um Pix, viu, meu querido malandrão, né, há um Pix, né, esse Pix é obrigatório, é o próprio banco que vai fazer a própria, então agora se você não quiser pagar a pensão, o próprio governo, o próprio sistema vai tirar o dinheiro e fazer o Pix, né? Isso foi uma vitória dessa última semana da dona Tebet. Exatamente, porque é muito difícil. Às vezes, muitas mães ficam desamparadas porque a pessoa
que ela faz? Ela para de receber, às vezes, em conta bancária, porque é onde a gente limita nós, advogados, né, a conseguir a penhora de valores na conta bancária, porque é um dos requisitos. Então, igual você mencionou do seu colega, ele fugiu para outro estado. Então, atualmente, a gente consegue pedir apoio para os outros estados também, através das cartas precatórias, para conseguir localizar ali bens, contas bancárias e fazer ali o bloqueio judicial dos valores, mas também bloqueio judicial de veículos, casas que estão no nome. Então, tudo isso a gente consegue fazer ali a penhora durante o processo de alimentos, por exemplo. Eu queria que você tocasse numa coisa que você estava falando aqui, que é o vicaricídio, né? Uma novidade aí para os tolos que arranjam namorada e a namorada já tem filho e aí se separam e para castigar a namorada vão para cima dos filhos. Sim, atualmente foi um grande avanço para nós da legislação, porque antes, que a pessoa fazia? Para burlar a questão da Lei Maria da Penha, ali onde aumentou-se muito a questão da pena, ela prejudicava os familiares, os filhos, justamente para atingir a mulher. Então, eu não vou atingir você diretamente, porque isso vai te machucar, vai te ferir, mas você aguenta. Então, eu vou pegar onde que mais dói, num filho, por exemplo. E é onde agora, com a lei do vicaricídio, a gente consegue a responsabilização, principalmente quando há o fato pior, né, que é ali o homicídio, de fato, é um crime hediondo. Então, a pena ela é exatamente igual a um crime de feminicídio, por exemplo. Então, assim, agora a pessoa não precisa mais se esconder diante dessa situação. Automaticamente, quando machucar um filho para atingir a mulher ou algum familiar, uma mãe, principalmente pessoas idosas, então acontecia muito isso, a mãe dentro da residência, o pai dentro da residência de idade, o agressor ia lá, machucava a pessoa, fazia todo um transtorno ali na vida da mulher para atingir essa pessoa. Sim. Também outra situação é alegar que vai perder a criança, né, o filho e tudo mais. Então, todo esse transtorno psicológico que o agressor gera também na vítima, em relação a terceiros e familiares próximos, também é enquadrado aí nesse crime. Meus queridos machinhos, é preciso tomar cuidado, né? Eu vou falar duas coisas aqui que eu sei que a doutora não vai concordar, mas eu sou muito provocativo. Eu sou favorável à pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte porque nós não somos obrigados a sustentar gente na penitenciária que, na minha cabeça, algumas pessoas jamais vão se redimir. Apesar de todo o apoio psicológico, sociológico, não vão se redimir nunca. Há casos de redenção. Na literatura você tem um grande gênio chamado Dostoiévski, aqui no Brasil chamado de Dostoiévski, para mim o maior escritor de todos os tempos. E o Dostoiévski, ele foi tenente, depois ele abandonou tudo para virar escritor. Ele apanhou muito do pai e ele carregou isso a vida inteira, ele carregou na alma essa cicatriz aberta das violências do pai. Na juventude ele se meteu na esquerda, depois ele passou para a ultradireita ortodoxa religiosa e ele foi preso por causa disso. E aí ele tem alguns livros, por exemplo, A Vida dos Pobres e Lembranças da Casa dos Mortos, porque ele foi condenado à morte e chegou a ser colocado diante do pelotão de fuzilamento. Quando o sargento estava para dar a ordem, veio uma carta do czar dizendo que ele iria para a prisão. Ficou quase 10 anos na prisão. Um escritor, uma pessoa sensível, um epilético, alguém que apanhou muito dos pais, ficou 10 anos na prisão, e isso para a humanidade foi muito bom, porque ele conseguiu fazer a transição e, no crime e castigo, ele dá um exemplo de que é possível que a pessoa venha se redimir, mas para isso é preciso ter uma grandiosa religiosidade, e não depende do externo, depende muito do interno da pessoa.
né? Vai depender muito do interno. Então, como eu não acredito muito nisso, sou favorável à pena de morte. E para político, eu acho, né? Crimes de colarinho branco. Tem que ter, porque o Maluf sabe que está roubando. Um batedor de carteira, nem sempre. Né? Nem sempre. Pode ser a pobreza, pode ser um crime famélico. Né? Não sei se ainda existe ainda essa desculpa do crime famélico, roubar por fome. De certa forma ainda existe. De certa forma existe, né? Crime famélico é quando você está passando fome e entra lá no Savenhago e rouba uma bolacha. Isso vai dar problema. Eu acompanhei um amigo meu que é advogado hoje, não posso dizer o nome, e de um juiz ou juíza, não vou falar o gênero, para não ficar mais fácil de achar, que houve um furto famélico, a mulher foi presa e era por causa do filho que estava passando fome. A juíza, com dó, mandou o cara, né, que você sabe que são os auxiliares que fazem isso, né? Arranja aí uma lei que tira da cadeia por furto famélico. O cara fez, naquela época datilografou, entregou para ela. Ela ficou com medo da opinião pública e falou assim: agora arranjar uma outra aí que manda prender por furto famélico, apesar do furto famélico. Ele fez e se demitiu do estágio, porque que juiz é essa, né? E eu vejo muitas mudanças, né? Então, para crime de colarinho branco, não tem prisão perpétua. É adeus. Vai roubar o dinheiro de outro. E para os casos de estupro e de reincidência, porque o estuprador é um sujeito que não aprendeu nada com a civilização. Ele não aprendeu porque o civilizado aprende duas coisas. O não. A sociedade leva muito tempo para colocar na nossa cabeça o não. Porque nós nascemos incivilizados, nós não nascemos prontos. Então, o que acontece? Você tem que aprender que existem coisas que você não precisa, não pode fazer. É a função da escola, eu falo para os alunos. Você não está aqui para aprender português e química e matemática. Você está aqui para aprender disciplina. Por isso você pega uma criança de 6 meses e coloca numa creche. Ela já começa a aprender que tem coisas que ela tem, amigos que ela tem que respeitar, tem horários que ela tem que respeitar. Não existe nada mais louco que você dar uma tarefa para uma criança de 3 anos fazer em casa. É o pai que faz, sim, mas ela aprende que tem a disciplina. Então, você vai aprender... É o não da família, é o não da religião, é o não da escola, é o não da polícia, é o não da Constituição, e as pessoas continuam fazendo errado. Teve muita chance. Não dá para falar que a pessoa não passou 20 anos que seja ouvindo não. E a outra coisa que a civilização criou é a compaixão. Né? Um filho como eu, que nasce deficiente visual, num ninho, o que a pombinha faz? Joga fora do ninho. Como é que ela vai sustentar? Ela não tem salário mínimo, ela não tem as proteções que um trabalhador tem, que nós criamos, que a esquerda criou, os anarquistas criaram. Pensão, escola pública, saúde pública, aposentadoria, 13º. Tanto é que há um sonho de pôr fim a tudo isso. Né? Há um grande sonho de se colocar fim a essas coisas aqui no Brasil. Né? Então, a esquerda criou isso como proteção aos trabalhadores e nós não podemos dar essas coisas a quem vive do crime e é reincidente. Como é que você vê essas questões dos direitos trabalhistas das mulheres? Está avançando? Está parando? Bom, em relação aos direitos trabalhistas, né, está avançando muito. Atualmente também a gente tem essa questão da equidade em relação a valores de salário, então não pode ter mais a diferença salarial aí em relação aos trabalhos, não pode ter também discriminação dentro do ambiente de trabalho, então a gente está avançando muito em relação a isso. Ainda é um processo, ainda está muitas coisas, né, porque o machismo ele ainda existe e é muito difícil. A questão das mulheres estarem ocupando cargos de liderança são muito pequenos, mas a gente já vem trazendo grandes avanços em relação a isso. Tem toda essa questão de proteção em relação a salários, algumas questões de cotas também. Tem algumas empresas que trabalham com isso e é bem interessante, bem legal, para trazer as mulheres aí cada vez mais para o mercado de trabalho. Embora
também essa questão de dependência do companheiro, para a mulher também tem o direito, né? Quando você sai da relação, você também tem o direito a uma pensão por algum período. Não só para o filho, mas para a mulher que às vezes depende economicamente, que durante esse período ali não conseguiu se reintegrar no mercado de trabalho, ou às vezes não fez um curso, porque é muito comum ver a mulher saindo do mercado de trabalho, abrindo mão por conta da família, para cuidar ali da casa, do lar, que é um serviço muito difícil também, porque só quem cuida da casa sabe como que é, muita coisa, muita responsabilidade, e acaba deixando de estudar, deixando de se atualizar. Então, muitas mulheres hoje em dia, com a idade, perdeu essa noção de mexer no computador, porque agora é completamente a tecnologia tomou conta. Tudo é no celular. Exatamente. Pra gente que já tá acostumado, já às vezes é difícil, né? Tem vezes que meu primo, por exemplo, tem 7 anos, ele sabe mexer mais do que eu em alguma coisa. Com certeza, ele sabe mais do que a gente. Exatamente. Então, assim, para poder se restabelecer, tem muitos cursos gratuitos também, disponibilizados tanto pela nossa cidade aqui, cursos gratuitos, mas em todo o estado. Várias instituições, elas fornecem esses cursos gratuitos para a mulher também ir conseguindo se realocar no mercado de trabalho, fazer essa reinserção, e é muito importante. A OAB Mulher, até algum tempo era a Magrini que estava lá, né? Foi minha aluna, a Magrini. Aqui nesse programa nós mentimos bastante. Todo mundo morou na Rua do Wagner, todo mundo é amigo do Beto Batata, né? Todo mundo morou na Rua do Wagner, todo mundo, senão não é Sertãozinho, né? É a Rua Sapopemba, né? Que é a maior rua da cidade de São Paulo, né? Todo mundo morou na casa com o Wagner, todo mundo jogou bola com o Wilson, todo mundo foi entrevistado pelo Jota, e todo mundo foi meu aluno, hein? E amigo do Batata, né? Mas nós mentimos bastante, mas a Magrini, né, foi minha aluna, sempre muito inteligente, sempre muito elegante, e uma feminista que dá cursos para as mulheres. O que você poderia nos dizer da OAB Mulher? Hoje ela está presidida pela doutora Aline, também faço parte da OAB Mulher, também sou presidente da comissão da Jovem Advocacia e da comissão de convênios lá na OAB, mas a OAB ela traz muita proteção para a mulher, então a gente, junto com até com o Conselho da Mulher, eu estou como conselheira pela OAB, inclusive, a cadeira da OAB, para trazer todo esse aparato para as mulheres, de mostrar as leis. Então a gente faz nas escolas também algumas palestras, a gente leva nos CRAS também esse cuidado, mas a OAB também traz a assistência para essas mulheres. Então, quando acontece um caso de violência, que essa mulher, às vezes, né, infelizmente a gente tem casos de ir até os órgãos, tentar registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, e não ter esse cuidado. Infelizmente, todos os órgãos têm, né, pessoas que atendem ali, que deixam a mulher se revitimizar. Então, descredibilizando às vezes a mulher e tudo mais. E a OAB, ela tá ali para isso também. Não só a comissão da mulher ali, mas também a OAB como um todo. Então, a gente hoje em dia também tem essa questão a gente faz um curso especializado para trabalhar com casos de violência doméstica pela Defensoria. Então, a Defensoria Pública, ela atende, tem advogados aqui na cidade que fazem a sua inscrição. E a gente precisa passar por um curso para ter esse cuidado com essas mulheres. Não só aprender a questão da lei, mas o cuidado com essa mulher para poder auxiliar, para poder encaminhar, por exemplo, para um setor do CRAS, informar ali que a gente tem a prioridade na questão de atendimento psicológico. Então, se essa mulher ela ter um problema em relação a qualquer atendimento ou não se sentir realmente resguardada, ela também pode procurar a OAB para que a gente consiga auxiliar da melhor forma possível, entrando com um pedido, por exemplo, de medida protetiva, que é conquistado assim, em poucas horas agora, apenas com ali as informações. Também tem a situação, até entrando em outra parte, a mulher ela não precisa ter tantas provas, assim, porque às vezes ela sofre uma violência dentro de casa, que normalmente o agressor, ele não é uma pessoa violenta na rua, ele não vai mostrar para os amigos que ele maltrata a mulher e tudo mais, e a mulher não precisa ter tantas provas, tá? O judiciário, ele acolhe a palavra da vítima
como uma verdade, lógico, né? Analisando todo um conjunto probatório, todo um cuidado ali, mas apenas a palavra da vítima muitas vezes tem uma credibilidade e há uma responsabilização apenas com a palavra dela. Então a gente vê muito isso na área criminal. A mulher, por exemplo, não sofre a violência física, mas ela sofre uma violência psicológica, uma violência patrimonial e o que a gente também vê de muito comum, a violência sexual dentro da união. Então, o não, igual você estava falando, é a pessoa aprender o não. Então, não é não só apenas para pessoas externas, uma mulher desconhecida na rua que você vê, é o não dentro de casa. Então, a mulher ela não é obrigada a ter relações com o marido na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Entendeu? Ela pode dizer o não. E isso também é uma violência, e isso também é um crime dentro da nossa legislação. Muitas mulheres, eu sempre tive, graças à minha mãe, como eu já disse, a minha irmã, e tenho até hoje, muitas amigas mulheres, e às vezes ela não sabe, mas ela é estuprada pelo próprio marido. Exatamente. É muito comum, infelizmente a gente vê isso. A mulher achar que ela está na situação ali, eu preciso fazer porque meu companheiro, e como que eu vou falar que eu não queria fazer aquilo? Entendeu? Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Então, a mulher que ela tá sofrendo esse tipo de situação, ela também pode vir a denunciar, porque é um crime de igual forma, como se fosse um estranho fazendo aquilo. Não é porque é marido que ele tem o direito, não é porque é um namorado também que ele tem o direito. Então... Porque o corpo não é dele, né? É isso que é importante. Exatamente. As pessoas perceberem. O corpo do outro não pertence a você. Sim, os direitos da mulher, ele não se englobam apenas na relação de casal, companheiros, mas também na relação de namorados. Sim, principalmente, né? Porque aí o namoro é um fingimento, né? Porque você projeta no outro o seu lado, eu projeto na moça o meu lado feminino, né? Que seria ânima. E ela projeta em mim o seu lado masculino, que seria o ânimos. E aí eu percebo que ela está esperando algumas coisas. Vamos chamar de príncipe, né? Eu tenho essa aparência de sapo porque eu ainda não fui beijado, né? Eu ainda não fui beijado. Mas eu ainda serei um príncipe, né? Então, o príncipe Egídio, ele percebe o jogo e passa a fingir que é aquilo. Exatamente. Então, eu passo a fingir que eu sou aquilo que ela espera. E ela passa a fingir e fazer coisas que não faria para que haja conquista. Só que depois que o relacionamento se dá, a máscara cai. Param-se os fingimentos, vem a verdade, e aí da verdade é a briga. Aí é briga, porque cada um fingiu. Não finja, não faça. Eu falo, eu nunca vou fazer num relacionamento aquilo que eu não quero, porque relacionamento não foi feito para durar. Já disse aqui, casais inteligentes se separam. Casais pouco inteligentes ficam juntos para se atazanar. Às vezes o cara fala assim, 50 anos junto com uma pessoa. Eu falo, eu te conheço. Eu sei. Eu tinha um amigo, aliás, tenho até hoje, poeta, da área de letras, compositor, inteligentíssimo, de esquerda, feminista. E um dia eu estava na casa dele, eu tive que intervir porque ele estava batendo na mulher. Como é que uma mulher... Esse cara, se eu disser o nome, e ele é muito conhecido de Sertãozinho, se eu disser o nome, todo mundo vai dizer, Egídio, você está mais bêbado do que nunca. E ele batia na mulher. Muitas vezes acontece isso, porque fora dali do ambiente familiar, a pessoa não se mostra essa pessoa agressiva. Elegância. Exatamente. Então, muitas vezes a mulher, ela acaba deixando de expressar o que ela sofre, primeiro por vergonha, e não é uma vergonha, não é uma fragilidade você expressar isso. Não tem culpa. Exatamente, é um ato de coragem falar isso, mas porque aos olhos da família, dos amigos, aquela pessoa é um príncipe, como você disse. Então, assim, como que eu vou falar que eu sofri aquilo? E às vezes a mulher até tenta largar, por exemplo, larga uma vez, só que todo mundo vira contra ela. E ela fala assim, poxa, talvez eu mesma era errada, talvez eu tinha culpa daquilo. Porque a pessoa, todo mundo fala que a pessoa é boa, então por que eu não consigo ver a bondade nessa pessoa? Mas as pessoas não sabem o que acontece dentro de casa. Então é fácil você julgar o outro
sendo que você não tá ali na convivência no dia a dia. Então, inclusive no conselho a gente fala muito nas nossas palestras exatamente isso. Quando você vê uma mulher sofrendo a violência, seja ela psicológica, física, patrimonial ou até mesmo a sexual, dá a mão, não julgue ela, falando, olha, mas por que você não sai dessa situação? É só você sair, é só você largar. Porque é difícil. Fácil. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil. E é muito difícil, porque a violência ela normalmente começa com o psicológico, o homem desmerecendo a mulher dentro de casa, falando que ela não é capaz. E isso acaba deixando a mulher numa situação de vulnerabilidade e de medo também. Poxa, mas e se eu sair e não achar uma pessoa melhor para poder me relacionar? Porque todo mundo fala que essa pessoa é excelente. Como que não é? Então, essa realidade é completamente diferente e a gente sempre pede para as pessoas. Está vendo uma situação? Dá o seu apoio. Informa, olha, isso é um caso de violência, que você talvez não esteja vendo. E, em casos assim, não é só a pessoa que precisa denunciar. Se você presencia um familiar, um amigo seu sofrendo a violência, você mesmo pode denunciar aquela situação. Lógico, vai depender da mulher também chegar ali e contar a versão na hora que os agentes chegarem. Mas qualquer pessoa pode denunciar a violência doméstica. Não é só a própria mulher. Para a sorte da moça, ele era muito instável e ele terminou o relacionamento, senão eles estariam juntos. Juntos até hoje. Eu conversei com ela, tirei momentaneamente. Esse caso aconteceu faz muito tempo, foi lá nos anos 90. Eu a tirei da casa dela. Na época eu tinha um relacionamento, levei-a para casa da minha namorada e ela ficou algum tempo lá, mas resolveu voltar com o rapaz e felizmente para ela foi ele quem não quis, ele que colocou fim ao relacionamento. E aí encontrava na rua e perguntava quem era ela, como se nunca tivesse acontecido. Viveram 4 anos juntos. Nossa. E ele passava por ela assim. Às vezes ela chegava, estava num restaurante, estava em algum lugar. E olhava e falou assim, acho que eu conheço você. É exatamente isso que acontece, porque é o que a gente fala muito assim dos narcisistas, né? Ah, sim. Entrando aí. Ele realmente, a vida dele é manipular o outro, fazer com que, igual aí, mesmo ele tendo largado, ele fazer ela se sentir menos. Poxa, mas a gente ficou 4 anos e a pessoa me trata... Até me batia. Exatamente, me batia, agora não sabe quem sou eu. Exatamente. Mas isso é a manipulação da pessoa. Mesmo após o término, a manipulação continua. Então, inclusive, os direitos da mulher em relação à questão da violência doméstica não é só até o momento que tem ali a relação. Ela pode se perdurar após, por conta dessas situações que ele tenta ainda manipular, tenta trazer a mulher ali nessa situação de nunca sair daquele ciclo. Principalmente quando a gente tem filhos com essas pessoas. E se ela arranja, que a gente tem, você sabe melhor do que eu, muitos casos, a Nádia também, de que ela arranja um novo, ele larga dela, ela arranja um novo parceiro e ele vai pra cima do parceiro. Sim, exatamente. E aí é onde a gente tem mais casos de agressão. Inclusive, até casos assim que eu atuo, a gente vê muito casos acontecendo até com terceiros que não tem nada a ver com a situação, porque lá atrás deixou-se de fazer um boletim de ocorrência, deixou de fazer um pedido de medida protetiva, porque tinham medo. E aí com isso fica até difícil, por exemplo, o atual companheiro poder defender, fazer alguma coisa, que depois ainda é perigoso ele ser responsabilizado, porque ninguém fez um boletim de ocorrência contra essa pessoa que todos os dias agredia a esposa, todos os dias perseguia a esposa. Então a importância de fazer o boletim de ocorrência é justamente para isso também, para ter esse respaldo lá na frente e evitar situações futuras. Doutora, você trouxe esse papel? Você quer ler alguma coisa? Não, era só pra... Ela estava insegura, uma mulher que faz palestra, uma mulher que deu-nos uma aula gigantesca. Muito obrigado por esta aula. Né? Eu, em nome do Quarupi, espero que a OAB Mulher vá até o Quarupi. Você, se quiser, pega o meu telefone, eu passo o telefone do Quarupi, ou você passa o seu WhatsApp. Eu gostaria muito, eu tenho muitas alunas, né, elas me chamam de pai, o que eu acho uma coisa muito interessante, né, porque elas percebem que eu olho para elas já tendo um não na cara, porque há mulheres que não são para você, há mulheres nas quais você não deve
nem tentar conversar sobre coisas, né, fora da realidade da civilização, né? E as minhas alunas sempre perceberam isso, né, e me chamam de pai. O pai biológico vai lá para me conhecer, porque em casa ela fala, porque o pai fez isso hoje na aula. E o pai falou assim, mas o pai sou eu. Como assim? Não, o pai é o professor Edir. Eu quero conhecer, então, o seu pai de acolhimento. Eu gosto de fazer muito esse papel do gênero feminino, que é porque o homem no casamento, é claro que essas coisas mudam de casamento para casamento. Há mulheres que fazem o papel do homem no casamento, e as pessoas têm dificuldade para entender isso, e homens que fazem o papel feminino. E eu gosto do meu papel feminino, né? Me explicado por uma psicóloga. Ela falou assim, você é o que acolhe, você não é o que corta a asa e manda sair do ninho, você puxa para dentro do ninho, né? E eu acho muito bonito, né? Eu acho muito bonito eu fazer isso. Então, eu, em nome das minhas alunas, gostaria que você levasse a OAB Mulher para dentro do Guarupi todos os anos. Com certeza. Por favor, faça isso. Agradeço a sua paciência. Fale o seu até logo, porque não é tchau, você vai voltar ao programa. Muito obrigada. Para os nossos queridos telenautas e as telenautas. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer poder estar aqui e principalmente poder levar conhecimento para a nossa sociedade. Agradeço muito a oportunidade, em nome do Conselho também, em nome da OAB, e com certeza irei, sim, pode me convidar, estarei de volta quando possível, pode me convidar também. Agradeço muito a participação. Agora é isso, pessoal. Meu querido Wagner, CEO, o pé. Por favor, um comercial para a gente trazer a Nádia aqui para falar com a gente.